A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Vamos, neste momento, pensar um pouco e refletir sobre a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos da revista da nossa CPAD. A lição de número 3 do dia 21 de janeiro de 2018, que vai tratar sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então estaremos refletindo sobre a superioridade de Jesus em relação a essa figura também importantíssima do Antigo Testamento, que foi o grande líder, o grande legislador Moisés, e analisando a superioridade de Jesus em relação a ele. O ponto 1 da lição fala sobre a tarefa superior de Jesus Cristo em relação à tarefa de Moisés, chamando assim de uma vocação superior. Uma vocação superior. Por que a vocação de Jesus foi uma vocação superior? Porque o povo que Moisés conduziu tinha uma vocação terrena. Está escrito em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Deus está falando com Moisés lá no Horebe, apareceu para Moisés naquela sarça, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Então, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e, então, ser introduzido na sua possessão, a terra que Deus havia prometido em herança a Abraão. Então, essa vocação na qual Moisés estava envolvido era uma vocação terrena. Já o povo que Jesus Cristo resgatou tem uma vocação celestial e não terrena. Efésios capítulo 4, verso 1 está escrito: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está se referindo aqui à vocação da igreja, à vocação celestial. Também, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, está escrito: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, a distinção, a diferença entre a vocação de Jesus e a de Moisés, que nosso comentarista chamou de vocação superior, e de fato é porque Jesus chamou um povo com uma vocação celestial. Já Moisés, para uma herança e um chamamento terreno, uma vez que a palavra vocação quer dizer também chamamento. Ponto 2 da lição fala sobre a missão superior de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos, por exemplo, o modelo de Paulo. Paulo, ele refere-se a si mesmo como apóstolo dos gentios. Ele usa essa expressão apóstolo dos gentios, referindo-se à especificidade do seu chamado, porque ele foi chamado para ministrar aos gentios. Já no livro de Hebreus, Jesus é chamado de apóstolo da nossa confissão. Está escrito em Hebreus capítulo 3, verso 1, que é uma das partes da nossa leitura bíblica em classe desta aula. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. E essa palavra confissão significa aquilo que
que alguém professa, ou aquilo que nós professamos ser nosso, ou quem nós professamos pertencer a nós, ou ser nosso. Então nós, como crentes, nós podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador, porque isso faz parte da nossa confissão. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor e por aí vai. Porque essa palavra confissão tem o significado daquilo que nós professamos, daquilo que nós declaramos pertencer e que também nós temos o direito de proclamar e confessar que pertence a nós também. Por isso que é maravilhoso quando nós falamos sobre nossa salvação, nossa herança, nosso perdão, nossa esperança. Por quê? Porque através de Jesus, o enviado de Deus, para a nossa confissão, nós temos esse direito e esse privilégio. Então, embora Moisés tenha sido chamado e enviado por Deus para tirar o povo do Egito, e assim aconteceu lá no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos na Bíblia, na história sagrada, que não foi Moisés que introduziu o povo na terra do Egito, foi Josué. Moisés levou o povo, e nós todos conhecemos a história bíblica, que ele peregrinou com o povo durante todo aquele período de 40 anos no deserto. Mas ele não entrou, ele não foi quem introduziu o povo na terra, porque ele morreu antes da entrada do povo na terra. Isso só ocorreu depois que Josué, comissionado por Deus, ele substitui Moisés, e então ele, Josué, é o que vai adentrar com o povo, liderar o povo na entrada e na conquista das terras para as 12 tribos de Israel. Agora, no caso da nossa confissão, que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, nós vemos que Jesus, ele é único e exclusivo. Por quê? Porque no caso de Moisés, que não introduziu o povo, mas conduziu, legislou, durante todo o período, liderou o povo no deserto, embora a vocação daquele povo fosse adentrar na terra prometida, Moisés não completou esse propósito de adentrar na terra. Isso ocorreu pelo seu sucessor. Então o trabalho de Moisés foi um, o trabalho de Josué foi outro, e aí sucederam-se homens de Deus que foram sendo usados por Deus nessa progressão e na ação de Deus em relação ao povo de Israel. Já com Jesus Cristo, não. Jesus é único, ele não tem sucessor, ele não tem alguém que continue aquilo que ele fez. Ele é exclusivo, ele é quem tira e ele é quem ingressa. Ele é quem nos tirou do pecado e é Ele que vai nos ingressar na presença de Deus lá na glória, porque Ele disse que foi preparar lugar para nós. Então Jesus é chamado nessa epístola aos Hebreus como o autor e consumador da nossa fé. Está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 2. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nenhum outro se iguala a Jesus, porque ele é único e exclusivo. Também a lição fala sobre a mediação superior de Jesus. Lá em Êxodo 20, versículo 19, está escrito assim: E disseram a Moisés, ou seja, o povo de Israel disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Foi isso que o povo falou para Moisés. No mesmo capítulo 20, versículo 21 do livro de Êxodo, e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então o povo pediu para que Deus não falasse diretamente com ele, com o povo, mas que Moisés fizesse essa mediação, fosse o intermediário. Então o povo estava de longe, Moisés, porém, se achegou até onde Deus estava. E lá no capítulo 34 de Êxodo,
versículos 34 e 35, nós lemos: Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Então Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. Então nós vemos aqui esse aspecto da mediação, Moisés sendo o intermediário, o mediador entre Deus e o povo. Agora, em Jesus, nós temos uma mediação superior, porque ele é o sacerdote da nossa confissão, segundo Hebreus capítulo 3, verso 1. Por quê? Porque Moisés representava aquilo que era transitório, porque representava a lei, o antigo pacto, que era transitório. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso no capítulo 3 e versículo 13 da segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Agora, em Jesus, não. Em Jesus, nós temos algo e uma mediação que é perfeita. É por isso que está escrito em João capítulo 1, verso 17, João escreveu: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Também a própria Epístola aos Hebreus, que é o assunto da nossa revista, no capítulo 5, versículo 9, diz que sendo ele consumado, ou seja, Jesus, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É claro, então, que a mediação de Jesus, ela é superior, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. A de Moisés era transitória. Ele tinha que tirar o véu, colocar o véu, já demonstrando, segundo o que Paulo explica, a transitoriedade dessa intermediação que Moisés fazia, ou a mediação que Moisés fazia. Já no caso de Jesus, não. É uma mediação perfeita. Por isso que também, na Epístola aos Hebreus, ele é aquele sacerdote que intercede por nós sempre e pelo qual nós podemos ter acesso, entrada perante a presença de Deus. Ponto 2 da lição, novamente comparando Jesus com Moisés, trata da autoridade superior de Jesus, comparando com Moisés. Por quê? Porque ele foi construtor e não apenas administrador, como diz o nosso comentarista. Jesus, ele edificou a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele disse para Pedro, sobre esta pedra, que foi a confissão de Pedro, de que o próprio Jesus era o Cristo, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós lemos em Hebreus 11:10 que Deus é o artífice e construtor da cidade celestial. Deus. E essa cidade celestial foi onde Jesus foi preparar lugar para nós, segundo João capítulo 14, versos 1 e 2, quando Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele é o edificador. Já Moisés não. Moisés ele foi um administrador. Jesus é quem edifica e Jesus é quem prepara morada. Por isso que a autoridade de Cristo é superior. Porque quando a Epístola aos Hebreus fala sobre a casa de Deus que Moisés foi fiel, foi o povo de Israel, mas Jesus é superior a tudo, porque ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o construtor, ele é o edificador e não puramente um administrador como Moisés foi. Ponto 2 o subitem 2 do ponto 2 da lição, fala sobre o perigo de ver, mas não crer.
Já o ponto 3 fala sobre o perigo de começar, mas não terminar. Aí, Hebreus capítulo 3, versículo 10, a parte B, ou o versículo todo eu vou ler, diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O problema do povo de Israel, daquela geração que peregrinou no deserto, foi esse: não conheceram os meus caminhos, não conheceram os caminhos de Deus. No Salmo 103, versículo 7, diz a Bíblia: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Em Hebreus 3:10 diz que aquela geração não conheceu o caminho do Senhor. O Salmo 103 diz que Moisés conheceu o caminho do Senhor porque Deus fez notório a ele os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Então veja, uma geração que viu atos sobrenaturais de Deus, milagres extraordinários de Deus, mas vendo tudo aquilo, eles ainda erraram em seus corações, eles ainda foram desobedientes e foram incrédulos, embora vendo tantos milagres. Por isso que nós não devemos nos admirar de ver pessoas que podem contemplar as obras de Deus na criação, podem contemplar os milagres de Deus na vida de pessoas que servem a Deus, as coisas extraordinárias que Deus faz e mesmo assim não servir ao Senhor ou ter o coração duro com relação a Deus, porque uma coisa é ver sinais, é ver milagres, outra coisa é conhecer os caminhos do Senhor. E esse foi o grande problema, e por isso que eles começaram e não terminaram, porque não conheceram os caminhos de Deus. Não conheceram. Agora Jesus, ele é a autoridade superior, porque ele próprio é o caminho. João 14:6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho e o homem só encontra salvação ao conhecer Jesus e seguir neste caminho maravilhoso que é Jesus, porque fora dele não existe salvação. Então veja que Moisés, ele teve um excelente trabalho, uma gloriosa obra que Deus fez para Deus, mas imperfeições, desobediências, incredulidades. Já o que Jesus faz é maravilhoso, é perfeito, é glorioso, por isso que segui-lo certamente fará com que as pessoas que realmente conhecem o seu caminho jamais errarão o alvo e jamais deixarão de chegar no objetivo que o próprio Jesus preparou para o povo que crê nele. Ponto 3 da lição, nós temos ali sobre um discurso superior. Agora, o discurso de Jesus foi um discurso superior ao de Moisés. Subitem 1 diz sobre o perigo de ouvir, mas não atender. Sempre olhando para o povo que Moisés liderou. Um povo que ouviu, mas não atendeu aquilo que ouvia. O próprio Jesus falou sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Em Atos capítulo 13, versos 40 e 41, nessa viagem missionária de Paulo, na primeira viagem missionária de Paulo, nós temos essas palavras ditas por Paulo referindo-se aos profetas. Ele disse: vede, pois, agora, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Quer dizer, a pregação ia ser feita e eles não iriam crer porque os seus corações estavam endurecidos e não iriam acreditar. Perigo de ouvir, mas não atender. Por isso que é maravilhoso quando alguém ouve o Evangelho e é despertado pela fé, pelo poder do Espírito Santo, para aceitar a mensagem do Evangelho. E aí então a salvação. Por isso que Paulo fala: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E nesse mesmo texto ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então que o nosso coração esteja sempre pronto para ouvir
guardar e praticar a santa e maravilhosa palavra de Deus. Subitem 2, desse ponto 3, fala sobre a humilhação do servo. Moisés foi um servo de Deus. Jesus é o servo que se humilhou e foi exaltado, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 1. Jesus é o servo de Jeová. Moisés foi um dos muitos servos de Deus, com um trabalho maravilhoso, um servo fiel em toda a casa de Deus. Porém, Jesus é superior porque ele é o servo que se humilhou até a morte e morte de cruz e foi exaltado acima de tudo e acima de todos. Por último, subitem 3, fala do exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Mateus 11, 29, ele disse, aprendei de mim, ou seja, ele é o exemplo a ser seguido. Concluindo a nossa reflexão, nós vemos que Moisés é, ao lado de Abraão, as duas grandes figuras do povo judeu, mas Jesus Cristo é maior do que os dois, do que as grandes figuras do Antigo Testamento, do povo judeu, que foi Abraão e Moisés. Jesus é superior aos dois. Em João 8,58, disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 5,46, ele disse, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Que coisa maravilhosa. Então essa lição que fala sobre Jesus e a sua superioridade com relação a Moisés, leva-nos cada vez mais a nos submetermos à autoridade superior de Jesus, nos rendermos à sublimidade de sua obra, à grandeza de sua mediação e à submissão à sua vontade gloriosa, porque ele é o nosso guia eterno e é a nossa rocha perfeita. Que Deus continue nos abençoando.